Crer corretamente, por Joseph Prince. Parte 1. Creia no amor de Deus por você. Capítulo 1. Há poder no que você crê. Há poder no que você crê. Se você conseguir mudar aquilo em que crê, conseguirá mudar a sua vida. Conheci muitas pessoas preciosas que vivem lutando para controlar seus comportamentos e ações. Não importa o quanto tentem ou quanto esforço, tempo e recursos investam na luta. Como um boxeador abatido, elas acabam voltando para o seu canto do ringue com o corpo derrotado, a moral esmagada e a confiança abalada. Presas mais uma vez pela culpa, pelo medo, pelos vícios que simplesmente se recusam a ir embora. Então soa o gongo para o próximo assalto. A luta continua e elas usam tudo o que têm contra o adversário. Esquerda, direita. Parece que estão progredindo, mas então o adversário começa a desferir golpes contra sua mente. E cada golpe vem carregado de um venenoso julgamento condenatório. Quem você pensa que é? Já se esqueceu de todos os erros que cometeu? As coisas não vão melhorar. Você deve apenas aceitar seu destino. Não vai dar certo. Você só vai fracassar de novo. Ninguém o ama. Você está sozinho. Vi essas táticas de engano serem utilizadas muitas vezes pelo adversário. Vi inúmeras pessoas tentarem sair da sombra do seu passado ou se libertarem de suas dependências e acabaram sucumbindo a essas mentiras sobre elas mesmas, sua identidade e seu destino. Esse é o poder de crer de forma errada. Crer equivocadamente coloca as pessoas em uma prisão. Embora não haja amarras físicas, crenças equivocadas são como um carcereiro, que faz com que seus detentos se comportem como se estivessem encarcerados em uma penitenciária de segurança máxima. Eles marcham fatalmente para suas celas úmidas de vícios. Permitem-se ser levados a masmorras de comportamentos destrutivos. Eles se convenceram a nunca sonhar com um lugar melhor, crendo não ter escolha além de viver em desespero, frustração e derrota. Por outro lado, crer corretamente é uma luz que ilumina o caminho para a saída dessa prisão rumo à liberdade. Crer equivocadamente coloca as pessoas em uma prisão. Crer corretamente é uma luz que ilumina o caminho para a saída dessa prisão rumo à liberdade. Deus quer iluminar seu caminho. Agora, antes que você o deixe de lado pensando que esse é mais um livro que afirma que tudo se resolverá se você apenas conseguir pensar positivamente, espere. Isso não tem nada a ver com psicologia humana. Trata-se da crença correta, que nasce de um relacionamento pessoal e íntimo com o Salvador amoroso. Uma crença fundamentada na sua palavra, que traz vida e iluminação. O salmista diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A tradução da Bíblia, a mensagem diz: Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um fecho de luz sobre a estrada escura. Meu amigo, Deus quer lançar um fecho de luz sobre o seu caminho hoje. Seja contra o que for que você esteja lutando atualmente, independentemente do quão intransponíveis seus desafios pareçam ser, quando você começar a crer corretamente, as coisas começarão a cooperar para o seu bem. As mudanças que você tem lutado há anos para conquistar podem acontecer em um segundo, em um instante sobrenatural. Sei disso porque aconselhei e orei por muitas pessoas que me contaram como seus anos de dependência de cigarros, álcool ou pornografia simplesmente desapareceram quando permitiram que Jesus entrasse naquelas áreas de suas vidas.
Certa manhã eles acordaram e o desejo daquelas coisas simplesmente não existia mais. Se formos honestos, precisaremos admitir que todos nós temos algum grau de crenças equivocadas em nossas vidas. Se você não acredita nisso, tudo o que precisa fazer é perguntar-se: costumo me sentir ansioso, preocupado ou com medo do que o pior possa acontecer a mim ou aos meus entes queridos? Meu amigo, essas emoções negativas e angustiantes são sinalizadores que indicam aquilo em que realmente cremos acerca de nós mesmos, nossas vidas e Deus. Quando estamos com medo e preocupados o tempo todo, estamos vivendo como se não acreditássemos que temos um pastor forte e capaz, que é compassivo para conosco, que só nos leva a bons lugares, que nos protege e cuida de nós com amor. Então, se estar preocupado ou sentir medo parece ser o seu caminho padrão de comportamento, o que você precisa fazer é continuar a ouvir e aprender o quanto Deus o ama e quão precioso você é para Ele. Quanto mais fortemente você acreditar nisso, quanto mais essa verdade habitar no seu íntimo, mais ela transformará seus pensamentos e sentimentos, e menos você será vítima das emoções e comportamentos não saudáveis. Em graus variados, todos nós temos em nossos corações crenças equivocadas, que precisam ser expostas à verdade da palavra de Deus. É por isso que precisamos do Salvador. Nossas crenças erradas só podem ser destruídas quando são expostas à sua graça e à verdade da sua palavra. Conhecendo a verdade que o liberta. A premissa básica desse livro se fundamenta em um conhecido versículo que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Esse é um versículo amplamente utilizado até mesmo na literatura secular. Mas o que ele realmente significa? Qual é a verdade que o liberta? É essencial entender que Jesus disse isso aos judeus de sua época. Eles eram pessoas que cresciam estudando e aprendendo a lei desde bem pequenos. Contudo, semelhante a nós hoje, essas pessoas ainda lutavam contra medos, ansiedades, doenças e todos os tipos de opressão, escravidão e vícios. Então, qual a verdade de que Jesus estava falando? Essa é a verdade que os seus ouvintes conhecessem? Essa verdade que, se seus ouvintes conhecessem, os libertaria de todas as coisas destrutivas. Bem, é evidente que não pode ser a lei, porque essas pessoas já conheciam muito bem. Elas já observavam a lei da melhor maneira que podiam, mas não conseguiam encontrar liberdade nela. Meu amigo, a liberdade só pode ser encontrada na graça de Deus. Quando você crer corretamente em sua graça, em seu amor por você, os grilhões do medo, da culpa e da dependência cairão. Graça, um antídoto para a mente envenenada. A graça é a verdade que Jesus veio ao mundo para nos dar. Sua palavra proclama que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:17. No original grego, a graça e a verdade são considerados um único item, porque o verbo seguinte, traduzido como vieram, na versão internacional, é usado no singular no original. A graça e a verdade constituem uma e a mesma coisa. A graça é a verdade, que tem o poder de libertá-lo do medo, da culpa e de todos os vícios. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João
8:32. É a verdade da graça, e não da lei, que lhe traz a verdadeira liberdade. A verdade da lei só o prende, de fato. A escravidão religiosa é uma das submissões mais devastadoras com a qual uma pessoa pode ser subjugada. A escravidão religiosa mantém uma pessoa em constante medo, culpa e ansiedade. A boa notícia é que a graça veio para libertá-lo da maldição da lei. A graça não é uma doutrina ou um assunto teológico. Quando Jesus fala sobre a graça, ele está falando sobre si mesmo. A graça é uma pessoa. A graça é o próprio Jesus, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. A verdade que tem o poder de escancarar as portas da sua prisão é a graça de Cristo. Sua graça é um antídoto para neutralizar todo o veneno que esteja em sua mente. Quando você prova o amor de Jesus e desfruta sua benignidade, a misericórdia compassiva, toda crença errada começa a se dissolver ao entrar em contato com a glória do seu amor. Quando você prova o amor de Jesus e desfruta da sua benignidade e misericórdia compassiva, toda a crença errada começa a se dissolver. Já vi isso acontecer repetidas vezes em todo lugar onde proclama, sem desculpas, o evangelho puro da graça e do incessante amor do nosso Jesus. Quando uma pessoa começa a corrigir sua crença do medo, sua crença de modo a receber com alegria o generoso e excessivo, superabundante amor de Deus, formas de pensar ou fortalezas destrutivas começam a ser aniquiladas. Em um instante sobrenatural, ela experimenta a libertação dos medos, cativeiros e hábitos destrutivos. Você é incapaz de processar a sua graça de modo lógico em sua mente. Ela precisa ser vivenciada em seu coração. Meu amigo, sua liberdade está em crer corretamente no amor, na graça e no favor de Deus em sua vida. Quando você crer corretamente em sua graça, começará a viver corretamente. Crer corretamente sempre resulta em viver corretamente. A graça de Deus desenraiza crenças erradas. A graça de Deus desenraiza crenças erradas. Conheci uma jovem em uma conferência na qual fui palestrante. Gostaria de que você pudesse ter visto Kate com seus próprios olhos. Ela era uma jovem confiante e agradável, com um rosto radiante. Por isso não pude acreditar quando ela me revelou do que havia sido liberta de mais de 4 anos de dependência de álcool. Ela foi uma executiva de sucesso, mas o estresse do trabalho e tensão de manter o seu sucesso e imagem a levaram a consumir pelo menos 1 litro de bebida alcoólica por dia, como uma válvula de escape. Em pouco tempo, acompanhar as elevadas exigências da sua carreira tornou-se uma luta constante, juntamente com a pressão que ela mesma cobrava de si para se manter intacta sua aparência de sucesso. Essa luta a levou à depressão profunda. Uma coisa levou a outra, e em pouco tempo, além de dependente do álcool, Kate se tornou dependente de um coquetel de fortes antidepressivos, tranquilizantes, beta-bloqueadores e remédios para dormir. Ela contou que tomou de tudo para vencer a luta contra o álcool. Consultou psiquiatras e psicólogos, até mesmo participou assiduamente de grupos de apoio
para alcoólatras. Por isso, por meio desses intermináveis compromissos e reuniões, vivenciou o que ela chama de alguns ataques de recuperação, que, quando muito, só duravam alguns dias. Certo dia, o marido de Kate decidiu viajar com ela em um feriado. Isso a deixou mais ansiosa, porque ela não sabia como conseguiria saciar seu vício secreto enquanto viajava com o marido. A essa altura, ela já havia tentado repetidas vezes parar de beber e estava muito familiarizada com os sintomas da abstinência, que sempre a derrotavam. Suas mãos tremiam tão vigorosamente que ela não conseguia sequer segurar uma colher para se alimentar. Sentia que perdia a consciência e suava frio sem parar e, constantemente, vomitava, e era incapaz de manter qualquer alimento no estômago. Todos esses sintomas desapareciam como um toque com um drink ou dois. Então ela saía escondida para comprar álcool, quando supostamente deveria estar na academia. Kate ingeria bebida de elevado teor alcoólico, em segredo, quando o marido estava no trabalho. Para o restante do mundo, Kate aparentava ter tudo sob controle, mas ela sabia. Ela sabia que estava presa ao alcoolismo e não havia saída desse círculo vicioso de derrota. Então, após tentar repetidamente superar sua dependência, sem sucesso, Kate estava prestes a desistir. Mas Deus tinha outros planos. Ele a levou a um dos nossos líderes de minha igreja, que lhe ensinou a mergulhar na palavra e orar no Espírito. Enquanto ela ouvia minhas mensagens a respeito da graça de Deus, ele começou a desenraizar as crenças erradas que haviam sido instaladas em sua mente e substituí-las por crenças corretas. Quando chegou a hora de viajar para o feriado, embora cheia de receio e quase desistindo da viagem na última hora, ela decidiu que iria e pediu ao Senhor para ajudá-la a manter os olhos nele, em vez de tentar superar os sintomas da abstinência. Kate estava determinada a aproveitar seu tempo com o marido e a dar graças a Jesus por cada bênção, independentemente do quão pequena. Kate me contou que, durante toda a viagem, ela só ficou descansando, orando no Espírito e ouvindo continuamente minhas mensagens em seu iPod. Para seu espanto, ela não sofreu qualquer ataque de sintoma. E sabe o que mais? Já se passaram mais de 2 anos desde aquela viagem e ela nunca mais tomou uma gota de álcool. Aleluia! Ela admitiu que, embora a ideia de tomar um drink lhe ocorra de vez em quando, ela acredita que Deus lhe deu forças para resistir à tentação. E por sua graça, ela sabe que jamais se renderá à garrafa de novo. Meu amigo, em um instante sobrenatural, 4 longos e traiçoeiros anos de dependência de álcool desapareceram para Kate. Ela não sabia disso na época, mas Deus estava libertando-a de sua dependência e muito mais, ao enchê-la com o Espírito, enquanto ela deixava de olhar para o seu problema e mantinha os olhos em Jesus. Ela também contou como descobrira que a resposta para o seu problema com a bebida estava na palavra de Deus todo esse tempo. E não vos embriagueis com vinho,
no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:8. Aplaudo essa jovem por ter a coragem de compartilhar sua poderosa história comigo e oro para que o testemunho dela incentive, inspire e dê muitas esperanças a você. Um encontro com Jesus pode libertá-lo sobrenaturalmente. Você pode estar se perguntando: como pode ser isso? Como 4 anos de dependência de algo simplesmente desapareceram assim? Como poderia um desejo tão poderoso simplesmente perder a sua força em tão pouco tempo? A resposta é simples, mas poderosa. Kate permitiu que o amor de Deus invadisse a sua mente enquanto ouvia, em seu iPod, mensagens sobre a graça de Jesus e seu amor. Quando você permite que o amor de Deus preencha totalmente a sua mente, não importa quais crenças erradas, medos ou dependências estejam mantendo você cativo, a graça de Deus começará a destruí-los. Isso é o que acontece quando você tem um encontro com seu amoroso Salvador. Todo aquele que encontra Jesus nunca sai desse encontro do mesmo modo. Ele veio para libertar os cativos. Ouça o que Jesus diz: o Espírito do Salvador está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Meu amigo, quero lhe dizer que, seja qual for a sua opressão, Jesus veio para libertá-lo. Pode ser uma condição física debilitante ou, como Kate, que conheci na conferência, você pode estar enredado em uma dependência que tem aprisionado durante anos. Seja qual for a sua opressão, Jesus veio para libertá-lo. Seja qual for a sua condição, ou há quanto tempo ela o tem mantido aprisionado, 2 anos, 10 anos, 30 anos, saiba disso. Deus pode libertá-lo em um instante sobrenatural. Aquele que criou o tempo não é limitado pelo tempo. Aquele que, em uma fração de segundo, transformou a água no melhor vinho envelhecido, pode superar os processos naturais e acelerar sua libertação de qualquer escravidão. Sei de muitas pessoas que lutaram contra vícios durante décadas. Mas quando tiveram um encontro sobrenatural com Jesus, simplesmente acordaram certa manhã e se viram livres. Sem nada daquela conhecida necessidade ou desejo de se envolver com seu comportamento negativo. Frank, que vive no estado de Maryland, escreve-me contando como foi liberto da dependência das drogas. Haviam-lhe dito que, uma vez dependente, sempre dependente, e ele havia acreditado. Porém, quando, ao ouvir uma das minhas mensagens, ele finalmente conheceu a verdade sobre o amor e a graça de Jesus que transformam vidas. Isso simplesmente destruiu as cadeias que o prendiam. Ele compartilhou: eu seria capaz de saltar até sair pelo telhado quando descobri que tudo o que tinha de fazer era aceitar a obra consumada de Jesus e sua graça. Após 30 anos de dependência de drogas, eu pensava não haver esperanças para mim. Mas louvado seja Jesus, agora estou livre das drogas e estou em uma boa igreja que prega a graça, juntamente com minha esposa, que também foi liberta da dependência das drogas. Meu amigo, esse é o poder de crer corretamente. A verdade de Deus
desencadeia sua libertação. No momento em que Kate e Frank começaram a ouvir e crer nas coisas certas acerca de Deus, isso desencadeou a sua libertação de modo acelerado. Conhecer a verdade foi um catalisador para a libertação. Compare isso com aqueles que se concentram em viver corretamente, mas não prestam atenção à importância de crer corretamente. Infelizmente, essas pessoas vivenciam apenas avanços transitórios na medida da persistência da sua força de vontade, autocontrole ou disciplina. Mas aqueles que se focam e acreditam na verdade sobre seu Deus vivenciam sem esforço a liberdade duradoura. Certamente Jesus não estava brincando ou exagerando quando disse que o conhecimento da verdade o liberta. Jesus tem a verdade de que você precisa, pela qual você está procurando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vê João 14:6. Por amor, ele deu sua vida voluntariamente na cruz para libertá-lo. É disso que esse livro se trata: transformar aquilo em que você crê por meio do poder do amor sacrificial de Jesus e suas verdades eternas. Tentei tornar essas verdades tão acessíveis para você e fáceis de ver quanto possível. Oro para que, ao ler essas palavras, textos bíblicos e histórias de pessoas reais que foram libertas por simplesmente crer nessas verdades sobre Deus e o que Ele diz a respeito delas, você encontre a graça de Deus como nunca antes. Estou confiante de que, ao meditar sobre essas verdades, você estará andando em liberdade mais cedo do que pensa. Sua libertação está ao alcance. Com Deus sempre há esperança. Caro leitor, não sei qual a sua ferida hoje e não sei contra o que exatamente você está lutando. Só quero que saiba que Deus o ama. Não importa quantos erros você tenha cometido em sua vida, independentemente do quão sombrias, quão extremas e quão desesperadoras pareçam as circunstâncias. Tenho uma mensagem para você. Ainda não acabou. Não desista. Talvez você esteja lutando contra alguns pensamentos sombrios agora. Talvez até mesmo pensamentos suicidas tenham passado por sua mente. Bem, eu posso dizer-lhe que não acabou. Há esperança. Há ajuda. Deus o ama muito. Ele quer lançar um raio de luz em seu caminho hoje, exatamente como fez com Kate, que estava escravizada pelo álcool havia anos. Os erros do seu passado não precisam determinar o seu futuro. Deus pode dar-lhe um novo começo, um novo ponto de partida e fazer com que todas as coisas cooperem para seu bem. Os erros do seu passado não precisam determinar o seu futuro. Pastor Prince, você não entende. Como posso esperar que Deus me ajude, se não sou uma pessoa religiosa? Então somos dois. Não há sequer um osso religioso no meu corpo. Não estou aqui para falar com você sobre religião. Estou aqui para mostrar-lhe um Deus que é vivo, que se importa, que respira, que ama e que em muitos aspectos foi mal representado e mal compreendido. Há muitas crenças erradas acerca de quem Deus é, apresentando o verdadeiro Deus. Quero que você coloque de lado o que quer que você tenha acreditado acerca de Deus.
O que quer que você tenha ouvido falar sobre ele, ou visto a respeito dele. Permita-me, por esse livro, apresentar a você o verdadeiro Jesus, pois é aí que tudo começa. Não o Jesus religioso sobre quem você pode ter ouvido enquanto crescia, mas o verdadeiro Jesus, que andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém e sobre as águas turbulentas do mar da Galileia. Era para ele que os doentes, pobres, pecadores, maltrapilhos e marginalizados eram instintivamente atraídos, e com quem eles se sentiam à vontade. Era para Deus, que em carne e manifestava o amor tangível do Pai. Em sua presença, os imperfeitos não sentiam medo dele, nem achavam que ele o julgava ou condenaria. Algo muito diferente do que ensinam a muitos de nós sobre Deus. Jesus destinou suas palavras mais duras apenas àqueles que eram perfeitos aos seus próprios olhos. Se você observar atentamente todos os relatos bíblicos de Jesus, ele realmente não se dava muito bem com os religiosos da sua época, conhecidos como fariseus. Eles desfilavam pelas ruas com o nariz empinado em uma atitude de "sou o mais santo do que você". Embora nunca o admitissem, eles eram extremamente arrogantes e cruelmente críticos. Os fariseus eram críticos, censuradores, legalistas, pretensiosos, intolerantes e, acima de tudo, ignorantes. Faziam muita propaganda de piedade para com Deus, contudo, quando estavam na presença do próprio Deus, estavam demasiadamente ocupados consigo mesmos para reconhecê-lo. Deus estava com eles em carne, mas eles não o adoraram. Em vez disso, eles o desprezaram. Em muitas ocasiões, até armaram complôs para matá-lo. Infelizmente, seus descendentes ainda existem. Talvez você os tenha encontrado e sentido o calor do seu desespero, do seu desprezo, condenação e julgamento. Mas o Deus de quem eles falam não é o Deus que eu conheço pessoalmente. Você não tem de ser religioso para ter acesso ao Deus que eu conheço. De fato, quanto menos religioso você for, melhor. Então, estou lhe pedindo para jogar fora sua ideia, conceito e imagem que você possa ter sobre um Jesus religioso. O verdadeiro Jesus não veio para trazer uma nova religião. Não veio para ser servido e visitado. Na verdade, ele veio para servir. E servir foi exatamente o que ele fez. Você não tem que ser religioso para ter acesso a Deus. O verdadeiro Jesus criou o universo com um único comando e orquestrou as órbitas de cada planeta de modo que nenhuma delas colidissem. Ele tinha todo o direito de exigir ser servido por aqueles que criara, mas foi ele quem serviu. Ele se ajoelhou e com as próprias mãos lavou a sujeira e a credulidade dos pés dos seus discípulos. Mais tarde, aquelas mesmas mãos seriam perfuradas com cravos grossos na cruz, e ele, com seu próprio sangue, iria nos lavar da sujeira e da imundície de todos os nossos pecados, levando-os sobre o seu próprio corpo. Algo muito distante daquele Deus que condena, critica e procura erros, como muitos têm retratado. Creia no Deus da graça. Nos dias atuais, muitos acreditam em que Deus religioso
em um Deus religioso. Acreditam que Deus é contra eles quando ficam aquém do desejado, que Ele fica irado com eles quando falham, que a comunhão com Ele é eliminada quando cometem erros. Acreditam que Deus está perpetuamente insatisfeito com eles, esperando impacientemente para ter a sua ira apaziguada com algum sacrifício. Imaginam um Deus que está constantemente julgando por todas as suas fraquezas, balançando a cabeça em aborrecimento e decepção diante da mediocridade deles ou de suas intermináveis falhas. Essas pessoas acreditam que não são e nunca serão suficientemente boas para Deus. Então, não é admirar que, em vez de correr para a única solução verdadeira, elas correm em direção oposta quando estão sofrendo. Então, há uma grande decepção, uma poderosa crença errada em um Deus que tem aprisionado muitos em seu círculo vicioso de condenação, culpa, medo, derrota e vício. Meu amigo, o Deus que eu conheço é um Deus de infinita graça. Ele é repugnante para os religiosos, mas cheio de graça e irresistível àqueles que estão sofrendo. Não importa o que você esteja passando hoje, qualquer dependência ou vício que possa estar prendendo, de fato, o fato de crer corretamente pode libertá-lo e o libertará. Comece acreditando nessa poderosa verdade. Deus é um Deus de graça e perdão. Ele o ama muito e não usa os seus erros contra você. Comece a crer no amor de Deus por você e toda a sua vida será transformada. Crer corretamente sempre nos leva a viver corretamente. Se você pode mudar as suas crenças, pode mudar a sua vida. Se você pode mudar as suas crenças, pode mudar a sua vida.